Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deus te abençoe em acompanhar este vídeo. Agora eu quero meditar com vocês a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 13, ou seja, a parábola do semeador. Eu vou ler aqui a passagem na íntegra, depois a gente medita. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao lago. Reuniu-se junto a ele uma grande multidão. Por isso ele subiu a uma barca e sentou, enquanto a multidão estava de pé na margem. Explicou-lhes muitas coisas com parábolas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram junto ao caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, com pouca terra. Faltando-lhes profundidade, brotaram logo. Mas, ao sair o sol, elas se abrasaram e, como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre os espinheiros. Os espinheiros cresceram e as sufocaram. Outras caíram em terra fértil e deram fruto, algumas 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, escute. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui é o início de uma série de parábolas. Na verdade, eu comecei pela parábola do semeador. Por quê? Parábolas ou provérbios mesmo, né? Que é refrões e são traduções diversas, né? Jesus Cristo falava em parábolas para explicar aquele povo simples daquele tempo, né? E traduções diversas como do hebraico, machalim, né? Que é conceito um pouco diferenciado, ou do latim mesmo, parábola, que deriva do vocábulo palavra. Né? Basicamente, são comparações que revelam ou ilustram aspectos da vida. Da vida. E o que acontece com isso? Podem ter forma de escrita ou narrativa. Podem ser simples, né? Ou desenvolvidas. Muito bem. São, antes de tudo, os sapienciais que as usam. Provérbios, eclesiásticos, são as leituras sapienciais. Né? A gente também vai ver com os grandes profetas, Isaías utiliza de parábolas no capítulo 28, a partir do versículo 23, ou o próprio profeta Ezequiel no capítulo 15. Né? Muito bem. Então, o que acontece com essa parábola do semeador? Que é a primeira palavra, a primeira parábola que descreve o dinamismo, que é aquela série de parábolas do reino, né? Jesus Cristo começa a falar descrevendo o dinamismo da palavra proclamada naquele momento. As dificuldades que encontra em seu desenvolvimento ou êxito final, né? Não tornará a mim vazio, Jesus Cristo. A comparação é vegetal para mostrar de forma global a vitalidade do anúncio evangélico, né? Condicionado pelo modo de recebê-lo. Da parte de Jesus, é dom. Da parte dos ouvintes, é responsabilidade. A comunidade acrescentou à comparação do mestre uma explicação por alegorias, né? Isto é, desmembrando suas partes e atribuindo um significado particular a cada membro. Compara-se com a breve comparação do grão que morre e dá fruto, né? A explicação alegórica permite descrever
obstáculos ou diversos que a vida opõe ao crescimento da mensagem nos cristãos, né? Como, por exemplo, a semente que caiu em terreno espinhosos, os espinhos sufocam aquela semente e não dá fruto, não tem como. A correspondência dessa forma não é exata, pois identifica a semente e não o terreno, porque é importante aqui frisar o que a palavra fala é a semente e não o terreno. Muito bem. E Mateus recolhe no Evangelho uma versão primitiva da parábola de Jesus e uma explicação lética para a comunidade cristã. Então está aqui esse breve momento de reflexão, né? Que é a parábola do semeador, pois Jesus Cristo, falando para os seus discípulos ou ouvintes mesmo, ele queria ensinar e dizer que o reino de Deus é como aquela semente, mas aquela semente tem que ser bem empregada, bem plantada, e não pode ser em qualquer lugar. Não pode ser plantada em terreno pedregoso, não pode ser plantada em terrenos espinhosos, porque senão o mundo vem sufocar tudo isso. E como cristãos, e como pregadores da palavra, ou até mesmo evangelizadores, devemos fazer essa semente dar frutos, principalmente no mundo de hoje. Um mundo corrompido pelo pecado, um mundo que vive uma verdadeira pandemia. Aqui eu não posso falar o nome, que tipo de pandemia, mas vocês sabem bem o que eu quero dizer. Por isso, diante da palavra de Deus, confiemos na misericórdia do Senhor e que a graça de Jesus Cristo esteja em qualquer um de nós. Deus te abençoe e te ilumine. Amém.